irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 22 de maio, estamos na sétima semana do tempo pascal e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-o no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Nós temos nesse trecho do Evangelho de São Marcos, queridos irmãos e irmãs, o Senhor anunciando o ápice do seu ministério público, que é o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Esse trecho também é conhecido como o anúncio da paixão, o seu mistério pascal. E aos olhos meramente humanos, quando nós olhamos principalmente o mistério da cruz, desrevestido do aspecto talvez espiritual, da visão de fé, a cruz foi um grande fracasso. A cruz é uma derrota, é a morte de um injusto, é a morte de um marginalizado. O Senhor anuncia esta realidade que aos olhos do mundo não é compreendida. E pelo contrário, nós temos os discípulos que, mesmo em torno de Jesus, estão preocupados com o sucesso, com o status, e quem será o preferido, quem será o primeiro. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós percebemos aqui que a lógica do Evangelho é totalmente contrária da lógica do mundo. O Senhor, ao anunciar o seu mistério pascal, a sua vitória, que é aos olhos da fé que conseguimos compreender isso, Ele quer ensinar o caminho, de fato, de sentido evangélico neste mundo. Por isso que nós percebemos o Senhor exaltando a realidade do serviço, de que aquele que, de fato, quer ser o primeiro deve servir aos outros. E o serviço aqui é muito mais do que fazer algo para Deus. Passa por isso também. Mas ao Senhor anunciar a sua paixão, Ele ali manifesta o real sentido e o porquê do serviço e como o serviço será compreendido neste mundo. O serviço, o nosso servir, nos colocarmos à disposição do Senhor é nos unirmos a Ele, é estarmos em intimidade com Ele, é unir a sua vida ao seu mistério de salvação. Isso o nosso coração não pode se esquecer, principalmente para nós que já servimos em nossa comunidade, em nossa paróquia, que temos um ministério, que temos um chamado, uma realidade vocacional a viver. Porque quando nós distanciamos o sentido do serviço com o modo do qual nós temos comunhão e unidade com Deus,
aí está a brecha para vir muitos desânimos, para vir muitas das vezes um desleixo no nosso serviço. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje o Senhor nos chama a renovar essa realidade de entendermos que o nosso serviço, a nossa disposição em anunciá-lo, em viver o modo como cada vez mais nos unimos ao seu mistério de salvação, ou seja, a sua paixão, morte e ressurreição. Porque foi assim que o Senhor nos serviu. Ele nos serviu dando a sua vida por nós. E aqui está o grande segredo, linha de compreensão do nosso serviço. Se servir é nos unir ao mistério de salvação do Senhor, então no nosso serviço nós experimentaremos morte para ressuscitar. Às vezes as pessoas não entendem porque quando entram para o serviço de Deus, começam a ter muitas das vezes situações de tribulação, de perseguição, de problemas, de ingratidão. Querido irmão, amada irmã, o serviço de Deus é Páscoa. E se é Páscoa, no serviço nós somos chamados a dar a vida, a morrer, para que Deus nos ressuscite para a sua honra e sua glória. Que o Senhor nos faça compreender isso. Que o Senhor nos faça cada vez mais viver esta realidade de um modo profundo, entendendo que o mistério pascal não é uma ideia. A realidade da comunhão com Deus não é uma teoria somente, mas é uma realidade existencial que deve tocar a nossa vida. Que o Senhor nos ensine e nos faça compreender e que o nosso serviço, o nosso servir a Deus seja fecundo e cada vez mais possamos estar unidos a Ele, fazendo que Ele cresça em nós e nós diminuamos. Que o Senhor nos dê essa graça e nos dê essa alegria de servir a Deus com júbilo, com regozijo, anunciando ao Senhor a sua salvação. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.